Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de Masterclass. Já vamos começar a sessão. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, sou o Hugo, gerente de operações. Estamos aí abrindo mais uma sessão de Masterclass de ESG, mitos, verdades e mercado de trabalho. É uma satisfação ter todos vocês aqui participando desse evento. Um evento que estamos trazendo uma especialista no assunto para compartilhar aí conhecimento com vocês. Então sejam muito bem-vindos. Pode passar, por favor. Começar um pouco aqui falando do Bureau Veritas. Como vocês puderam perceber no vídeo, né? O Bureau Veritas, é, quando a gente menos espera, né? Ele está em várias faces da nossa vida, né? Seja na questão do alimento, no mineral, no combustível que nós vamos abastecer, no eletrônico. Então, somos uma empresa global, né, e temos aí trabalhos, né, e temos envolvimento em várias partes aí do dia a dia de muita gente. Então, nossa missão sempre aí foi construir aí um mundo de confiança e trabalhamos todos os dias para isso, né, principalmente reforçando aí com os nossos valores, nossos absolutos, né, que são ética, segurança, controle financeiro. Nós buscamos aí ser construir a confiança, ter a nossa razão de ser no dia a dia, sempre com um legado de responsabilidade. Acreditamos muito aí no poder da diversidade e sempre trabalhamos com isso dentro do nosso dia a dia e combinamos ambição e humildade em todas as nossas atividades. Só me apresentar aqui, sou o Hugo, trabalho no Bureau Veritas aí desde 2010, já há um longo tempo trabalhei no campo como auditor, consultor, instrutor, né? Hoje sou gerente de operações da parte de divisão de educação corporativa e treinamento. Antes, já tenho mais de 20 anos aí em experiência em sistema de gestão, então o sistema de gestão faz parte aí do meu sangue, vivo e respiro parte de sistema de gestão todos os dias. Então, tenho bastante, uma longa jornada junto com o Bureau Veritas e também hoje teremos aí a Karen, que é a nossa especialista em ESG. Ela vai se apresentar. Então, ela tem uma longa carreira. Ela é uma das maiores especialistas de ESG no Brasil, tanto em relação à construção também da norma PR 2030. Recentemente aí ela participou de um evento promovido pela ISO aqui em Salvador, onde ela palestrou para diversas acreditadoras internacionais sobre a PR 2030, os impactos e a aplicabilidade dela nas empresas. Também a Karen é nossa professora de ESG, nossa instrutora de ESG, nossa instrutora líder de ESG. É um prazer tê-la aqui, uma grande especialista. Peço que ela vai se apresentar também e vou passar a palavra para ela continuar aí a sessão de conhecimento e disseminar a informação com vocês. Peço que todo mundo, caso tenha algumas questões, por favor aí entre no Q&A, né, na parte de questões, coloquem as questões que aí no final nós vamos responder as questões pertinentes aí ao tema. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Karen, por favor. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigada, Hugo, por esse convite, por eu estar aqui novamente nessa parceria com o Bureau Veritas. Então, muito obrigada. Eu estou muito emocionada e feliz de estar aqui, né, nessa Masterclass, principalmente porque o assunto de ESG, é um assunto que me apaixona, né? Então, eu venho aqui falar um pouco dessa minha experiência. Eu sou engenheira civil, e atuo hoje nas questões de ESG, né, várias questões de ESG. Então, eu hoje faço parte da Comissão de Estudos Especiais de ESG, da ABNT, né, que é o CE 256, com protagonismo na elaboração da PR 2030, especialmente da PR 2030, a parte 2, da parte da materialidade.
Também faço parte, né, do comitê da ISO para a elaboração do IWA 48, né, que é a primeira norma internacional de princípios para elaboração ESG. Como o Hugo já falou também, né, eu faço parte né, do corpo de instrutores do Bureau Veritas para a PR 2030, para o curso de auditor líder, para a pós-graduação. E tenho aí, né, uma experiência de quase 30 anos no mercado, né, no ramo de auditoria, consultoria e também como gestora de SGI e ESG para organizações. Pode passar, por favor. Bom, hoje então aqui na nossa Masterclass nós vamos passar aqui quatro principais temas. Então, primeiramente o contexto ESG, depois o benefício, né, de uma abordagem ESG por organizações, por empresas, o conceito, né, da família da PR 2030 e depois na sequência, né, a equipe, né, do Bureau Veritas também vai falar dessa grade, né, da grade de cursos do BV. Começando então com o contexto ESG, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, especialmente, né, sobre o cenário, né, hoje global com relação à sustentabilidade, tá? E a gente, iniciando aqui, a gente precisa entender um pouquinho desse conceito, né, do que é sustentabilidade, ESG, porque são termos intercambiáveis, né, eles acabam sendo utilizados, né, de maneira complementar, mas a sustentabilidade, né, como um objetivo maior, né, visando, né, o equilíbrio das questões ambientais, sociais e econômicas, né, e aquele desenvolvimento, né, no qual supre-se a necessidade do presente sem comprometer as gerações futuras. Então, deste conceito clássico, né, o planeta hoje ele vive, né, um momento muito crítico, né, com relação às questões de sustentabilidade, onde nesta imagem, né, para a gente fazer uma reflexão, a gente vê inicialmente, né, à esquerda, no canto superior, as mãos, né, calejadas pelo trabalho análogo à escravidão. Então, essa é uma foto que ilustra, né, ainda em 2025, a gente passa por questões, né, da famosa escravidão moderna, né, onde não se tem respeito aos direitos humanos. A gente vê também um urso na parte superior, né, da tela, e aí mostrando esse cenário hoje, né, do degelo, né, e das mudanças climáticas, né, e de quanto isso hoje afeta o planeta, a humanidade, né, e todos os seres, né, que habitam neste planeta e, consequentemente, no mundo que a gente está falando aqui, das organizações, o mundo corporativo, né? Isso hoje, ele traz aí uma série de problemas, né? E de questões e de riscos e oportunidades, que isto é pauta do ESG. Então, a ESG como uma pauta empresarial, onde as organizações avaliam riscos, oportunidades e seus impactos, né, que vão nortear negócios, tanto estrategicamente quanto operacionalmente, tá? Então, vimos também essa imagem, né, do degelo. Vimos também aqui, né, a questão, por outro lado, né, do incêndio, né, o mundo em chamas. Então, a gente vê muito mais frequentemente questões ligadas, né, à seca extrema e aí ligadas aí também a grandes incêndios florestais, né, que devastam aí a natureza, vidas, né, sonhos, né, quando casas são destruídas, né, edifícios são destruídos, memórias das pessoas. Aqui também uma imagem, né, relacionada a trabalho infantil, uma dura realidade ainda no planeta, que também constitui violação de direitos humanos. Então, outra temática assim tão crítica, né, e tão importante para ser tratada e que ainda precisa ser muito avançada, né, muito bem tratada no mundo. E a questão, né, dos resíduos, né, fazendo um círculo, né, que nós fizemos, a questão, né, hoje de uma quantidade absurda, né, de resíduos. Hoje mesmo eu vi um post, né, de resíduos da moda, né, num site da ONU. Então,
hoje, né, o planeta, né, ele vive essa crise, né, essa crise do desperdício, essa crise de consumismo, essa crise de geração de resíduos, né, e isso gera um desequilíbrio no planeta que cada vez mais impacta a vida das pessoas, né, e das organizações, né, das empresas, né. Essa pauta que até então parecia uma pauta, né, ideológica, eu gosto de fazer sustentabilidade, porque eu quero um planeta melhor, né, muitas pessoas, né, para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações, mas, sobretudo, essa pauta, né, quando o termo ESG ele surgiu, né, e ele é um termo que já tem mais de 20 anos, ele vem, né, com esse viés de que riscos de operação não são mais aqueles apenas riscos operacionais ou financeiros, mas sim as questões ambientais, sociais e de governança, de fato, hoje elas trazem riscos para os negócios, para a perenidade desses negócios e para a sobrevivência das empresas, tá? Então, é uma questão hoje extremamente importante que eles sejam devidamente gerenciados. Por favor, próximo. Este aqui, então, é um painel que ele mostra, né, um painel de riscos, né, que são as principais preocupações pelo Fórum Econômico Mundial relacionados aos riscos, né, que eles podem afetar o planeta. Quando a gente vê esse painel, ele tradicionalmente ele vinha muito baseado, né, em questões econômicas representadas aqui pela cor azul. Vejam que já no relatório que foi publicado recentemente de 2025, a gente já não tem mais o risco econômico, né? Até no do ano passado tinha. Os riscos, as principais preocupações para os próximos 2 e 10 anos, elas vão se intensificando da parte ambiental, né? E quando chega daqui a 10 anos, eles são protagonistas, eles ocupam o primeiro ao quarto lugares e o último lugar, né? Então, as questões dos eventos climáticos extremos, né, da perda e colapso da biodiversidade, de sistemas, de mudanças críticas, né, nos sistemas terrestres, da escassez de recursos e da poluição, elas passam a ser aí protagonistas das preocupações planetárias, e isso em uma pauta de organização. A gente está falando do Fórum Econômico Mundial, né? Temos aí também questões de riscos sociais, que também faz parte da pauta ESG. E os riscos tecnológicos, né? Os riscos relacionados à desinformação e ao próprio advento, né, da inteligência artificial. Então, quando a gente vê este painel, e quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando de governança em organizações. Então, tudo isso culmina para uma necessidade urgente, né, das organizações se adequarem a esta pauta de ESG. Por quê? Porque senão elas mesmas não sobreviverão, elas não estarão, né, no planeta, porque esses riscos eles podem simplesmente, né, devastar empresas ou fazer até com que elas não existam mais. Por favor, o próximo. Aqui é só uma simulação, tá, que foi feita com inteligência artificial, e a gente sabe, né, hoje, né, falando em desenvolvimento sustentável, que a gente tem, né, uma meta que foi estudada para que o planeta ainda ficasse sob controle de um aumento de 1,5 grau a 2 graus na temperatura quando comparado aos níveis pré-industriais. E o que foi feito nessa simulação? Um aumento, né, de 4 a 5 graus na temperatura do planeta, né? Porque ele caminha para este aumento, né? E ele vem crescendo muito rapidamente. Nós teríamos cidades costeiras, né, cidades litorâneas, simplesmente dentro do mar, né? E isso causaria um caos, né, nas cidades, no abastecimento das cidades, né? Isso ainda é intensificado com eventos climáticos extremos, então tsunamis, furacões, ciclones, ou seja, isso intensificaria um cenário
jamais né, experimentado pelo planeta, e ainda com muitas previsões, mas com consequências ainda inestimáveis, né, do que isso pode gerar para a humanidade e, consequentemente, para as empresas, né, porque as empresas estão nesse contexto. Imagina as empresas que estivessem em uma região né, litorânea. Então, essa simulação aqui foi feita até num contexto, né, de Miami, onde se foi feita uma previsão. Isso é uma imagem criada, mas ele mostra esse cenário, né, esse cenário extremamente preocupante, tá, de uma cidade. Próximo. Aqui, nós temos uma pesquisa, né, da Anshan, e ela traz o seguinte, né, quais são os principais desafios na agenda ESG, já falando um pouco né, de mitos né, e de verdades, né? Muitas organizações hoje já ingressaram nessa pauta ESG. Muitas outras sequer começaram, né? Outras já fizeram, mas muitas vezes não fizeram, né? Talvez devidamente, né? Considerando aí os temas que são relevantes para a sua operação, os famosos temas materiais. Então, uma das grandes questões, eu considero uma questão super válida, que é a dificuldade de mensurar, né? Indicadores ESG. Por que indicadores ESG? Porque indicador é a base para comparabilidade, né? Quando eu tenho um indicador e eu sou um investidor, eu quero saber a empresa que mais se preocupa, por exemplo, com mudanças climáticas, eu vou buscar, né, nesse indicador dados comparáveis. Uma vez que não se tenham esses indicadores e muitas empresas façam relatórios, mas apenas de práticas, dizendo, olha, fizemos campanhas, fizemos engajamento, o que está muito correto, mas quando não se tem resultados tangíveis, né, indicadores, que é um fundamento fundamental, né, de gestão, quando a gente fala de ciclo PDCA, daquela fase, né, da verificação, é um desafio muito grande, né, de saber de fato qual empresa tem uma boa performance e qual tem uma má performance, e aquelas que também não têm nenhuma performance, tem sequer um indicador. E ainda a gente tem tantos outros, né, desafios, por exemplo, a ausência de uma cultura, né, de sustentabilidade na organização, né? Tem muita organização que ostenta, né, fazemos ESG, sustentabilidade, mas muitas vezes elas não conseguem atender sequer a legislação, né? Então, vejam, existe sim um grande desafio, né, dessa pauta, né? A empresa ela tem que passar por estágios, então ela tem que ter uma gestão, né, na qual ela cumpra a legislação, na qual ela tenha um desempenho favorável e caminhar nessa pauta ESG, aí sim engajando atores externos, as partes interessadas, né, e trazendo essa cultura. E essa cultura é sobretudo importante lembrar que ela tem que partir de cima para baixo, né? Ela tem que ser uma estratégia da organização, ela não pode ser retórica, né? Queremos fazer ESG, plantamos árvores, sim, está correto, mas o que mais vocês fazem, né? O ESG, ele não é mais um programa que a empresa vai implantar e vai acabar, né? Ele é um programa, são ações perenes. A cultura de sustentabilidade, ela tem que ser incorporada no propósito de uma empresa, sim? E não apenas em retórica ou em discursos, tá? Então, esses são desafios, né? Às vezes também fale de recursos financeiros, mas isso também não pode ser pretexto. Muitas ações dependem de pessoas que já atuam nas organizações, tá? Então, isso apenas, né, não pode ser um pretexto para as organizações não fazerem, né? Eu falo que muitas vezes uma eficiência energética, ela pode sim prescindir de investimentos, mas ela também pode apenas depender de conscientização, né? Aquela simples ato, às vezes, de apagar uma luz quando você sai de um cômodo. Então, parte muito de investimentos, mas também de conscientização, tá? E outras questões, né, de falha sobre falta de conhecimento interno. Então, muitas vezes também se tem uma desinformação daquilo que é ESG, e aí aparecem essas questões, tá? O importante é lembrar, né, que ESG não é burocracia, nunca foi, né? ESG é para
fazer uma melhor gestão da sua organização, que agora muitas vezes não é só decisão da sua empresa. O mercado vem exigindo isso de uma maneira cada vez mais intensa, tá? Então, muitas vezes essa pauta ela será cobrada da sua organização, né, por uma ação regulatória ou por um cliente, né, que vem hoje assim fortemente demandando quais são, né, as ações ESG de uma organização. Por favor, o próximo. Essa é uma página apenas ilustrativa que ela existe na internet, mas ela mostra que existem regulatórios a cada vez mais intensos no mundo todo, desde os Estados Unidos, a China, ao Chile, ao próprio Brasil, né, que foi pioneiro na adoção, né, na normativa CVM 193, que eu vou comentar com vocês, né, sobre relatos de sustentabilidade, ou seja, integrados ao financeiro, para empresas de capital aberto. Então, a pressão hoje, ela vem de todos os lados, né? E eu sempre digo que de todo risco pode vir oportunidades, né? Como tudo tem, né? Muitas vezes os dois lados. Então, do mesmo jeito que a gente tem essa pressão, surgem muitas oportunidades de negócios, de inovações, novas vagas de emprego, né? A gente está falando aqui, né, num contexto de novo mercado de trabalho, inclusive, né? Onde, vejam, as preocupações planetárias estão na área ambiental, nas áreas, né, sociais, nas áreas de governança. Quantas oportunidades surgem desses riscos? Próximo. Aqui, então, apenas uma ilustração, né? A resolução CVM 193, ela é uma resolução muito interessante, né? Quando a gente teve a publicação de padrões de sustentabilidade, né, pelo ISSB, né, que é um body internacional de padrões de sustentabilidade, o Brasil, né, através de dois padrões, o IFRS S1 e S2, o Brasil aderiu a esses, né, esses padrões, determinando, através da resolução CVM 193, né, que as companhias abertas, alguns outros tipos de empresas, securitizadoras e alguns fundos, que eles fizessem, então, um relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Então, nesse momento, a gente tira essa separação, o financeiro é uma coisa, a sustentabilidade é outra. Não, a sustentabilidade é do negócio, né? O negócio tem que ser sustentável. Então, eu não faço a empresa e a sustentabilidade, põe aí alguma coisa de sustentabilidade. Não, a sustentabilidade é uma decisão, tá? Então, isso é fundamental para que se entenda o que é a sustentabilidade. Sustentabilidade hoje ela tem que estar incorporada na estratégia dos negócios, ela não é mais um programa que às vezes a empresa fala, vamos implantar isso aí, põe alguém para fazer, para a gente se livrar, né? Não, na verdade isso nunca vai acabar, tá? Então, e não é moda, não é função política, né? Política a cada, né, tempo, a cada 4 anos muda, mas o planeta não muda e nem a gente está aqui querendo um planeta extremamente melhor e a gente quer organizações mais responsáveis, mais éticas, que respeitem as pessoas, né? Até nós como seres humanos queremos trabalhar nessas organizações, tá? Então, isso é um primeiro exemplo, né, que a gente tem aqui de regulatória ESG da CVM 193 e na sequência, né, no próximo slide, a gente também tem uma nova um novo regulatório, por favor, o próximo slide, que também agora da União Europeia, né, através do CS3D, também uma diretiva de due diligence, de sustentabilidade corporativa. Ele tem uma série de regras, né, quantidade de funcionários, o faturamento líquido global da organização. Ele tem várias também anos para serem cumpridos, mas o que ele traz? Ele traz que quem opera para a União Europeia, quem atua na União Europeia e os países que exportam, então o Brasil, por exemplo, se enquadra, né, as empresas brasileiras que atuam na União Europeia ou exportam para a União Europeia, eles têm que atender a essa diretiva, onde ele vai fazer uma due diligence,
que vai aí desde mudanças climáticas a direitos humanos, a gestão da cadeia de fornecimento, e se descumpridos, a empresa ainda vai receber sanções de multas proporcionais ao seu faturamento, vai responder também com responsabilidade civil e danos à reputação. Então vejam o quão importante é hoje esse engajamento nessa pauta ESG, né? Como eu disse, né, pode ser porque a organização hoje ela acredita mesmo, né, que ela vai trazer resultado para o negócio dela, que ela vai mitigar riscos, que ela vai aproveitar oportunidades que advêm desses riscos e que ela vai também atender a esse regulatório internacional. Próximo slide. E aí, vamos fazer um resumo desse contexto, né? Primeiro, ESG é uma questão de sobrevivência para as organizações e para o planeta, né? Então, ESG não é mais uma moda, isso é um mito. ESG não é mais um programa que eu preciso implantar e ele vai acabar, né? ESG, ele faz parte do negócio, da estratégia do negócio. E ele faz parte, sobretudo, por quê? Porque cada um fazendo a sua parte, a gente pode sim chegar a um planeta sustentável, né? Onde a gente viabilize as organizações, as atividades, as empresas como um todo e a existência, né, dos seres humanos e de todos os seres que habitam esse planeta, né? Então, tem isso ainda, né? São todos os seres que habitam o planeta. Hoje, o mundo passa por um cenário global de emergência climática, então, mesmo com ondas políticas, isso a todo momento acontece, né? A gente vê aí tragédias e tragédias acontecendo como nunca foram vistas antes. E esse crescente movimento regulatório, então, ele é cada vez mais intenso, né? Ele é cada vez mais intenso, esse movimento regulatório. Hoje, vários clientes pelo mundo, eles exigem, né, dos seus fornecedores qualificações ESG. A gente tem várias plataformas internacionais onde empresas, por exemplo, que fornecem produtos para a indústria, insumos, eles precisam receber avaliação ESG para que eles sejam qualificados, porque eles ensejam em riscos para o negócio. E outras questões, né? A gente tem ainda no mercado vários padrões ESG dispersos, não integrados, e que são focados apenas no report, né? Report, relatório sem fundamento, não tem base, né? Não tem sustentação. Então não adianta a empresa fazer, vou fazer um relatório bonito, por imagens, se isso não é baseado cientificamente, né? Isso não é baseado com princípios de gestão. Isso é tido, inclusive, como ESG, ou ESG washing, a lavagem de ESG, né? Que vem até desses termos, né? Do greenwashing. Então, tudo que a gente faz em ESG tem que ser fundamentado. Essa proliferação indesejável desses ESG washings e que a gestão de risco ela é fundamental para organizações e que a partir, principalmente agora dos últimos anos, né, constatou-se claramente que não se faz, né, ESG, né, não se tem uma gestão de risco de organização sem levar em consideração as questões ambientais, as questões sociais e as questões de governança. Próximo slide, por favor. E aí vamos ver então agora alguns benefícios da abordagem ESG pelas organizações. Bom, quais são os benefícios? São tantos, né? Como eu já comentei alguns, mas ele otimiza a gestão de riscos, né, dos negócios como um todo. Ele ajuda na conformidade regulatória e na criação de vantagem competitiva, né? Então, primeiramente, muitas organizações vão ter que atender, sim, né, questões regulatórias, como eu comentei, e exigências de cliente cada vez mais intensas e rigorosas. Ele ajuda, né, esse refinamento do propósito corporativo, como eu disse, ele tem que partir da estratégia das empresas e a abordagem das partes interessadas. As organizações, elas não existem no mundo sozinhas, né? Elas dependem de toda essa teia, né, de relações. Então, desde os seus funcionários, essenciais para a operação da empresa, dos seus fornecedores, da comunidade do entorno, dos órgãos reguladores, né?
da imprensa, das redes sociais, todas essas partes interessadas, elas interagem com o negócio. À medida que a empresa faz um ESG, que ela age com transparência e dá publicidade nos seus relatórios, desde que fundamentados, isso inclusive aumenta a reputação da empresa e a sua possibilidade de negócios, né? Criando esse valor para as partes interessadas. Isso inclusive é uma citação da PR 2030, que é a normativa, né, da ABNT para ESG. Próximo, por favor. E ainda naquela pesquisa que eu comentei com vocês, né, da Anshan e Humanizadas, o que a gente tem aqui? Quais são os benefícios de adoção dessa agenda ESG, né? E principalmente a gente tem como resultado aqui, ó, fortalecer a reputação no mercado, ter impacto positivo e reduzir os riscos ESG. Então, nessa pesquisa também apareceram essas questões, mas também ela fortalece o engajamento de colaboradores, aumenta a inovação. Hoje, no cenário que a gente passa, a inovação, ela é a saída para tantas coisas, né? A gente precisa hoje desenvolver soluções para resiliência climática, resoluções para mitigar gases de efeito estufa, né? Para inteligência artificial. Então, ela também, junto com a questão da adoção da agenda, a gente tem um cenário muito propício a inovações, inclusive disruptivas, né? Novas criações para que a gente consiga, né, adotar essa pauta e vencê-la. Eu digo assim, vencê-la no sentido de implementar as melhores ações para a gente conseguir aí essas empresas que mitiguem os seus riscos e melhorem os seus resultados. Próximo. Além de tudo, a gente tem oportunidades, né, da transição verde. Então, energias renováveis, as tecnologias limpas, né? Hoje tem uma procura enorme disso, surgiram tantos novos negócios, né, de energia renovável, de tecnologias limpas, da mitigação das mudanças climáticas como prioridade estratégica, né? Então, a gente tem aqui também muitas questões, né, relacionadas a essa mitigação e das oportunidades que surgem dessa mitigação, que é prioridade hoje estratégica. O impacto social, por quê? Porque a diversidade, a inclusão e o bem-estar dos colaboradores, eles trazem uma melhoria no resultado das organizações como um todo, né? O ambiente de diversidade, onde pessoas trazem, né, os seus conhecimentos, as suas histórias, as suas experiências, ele é extremamente propício, né, à inovação, às melhores práticas, a um ambiente de trabalho muito mais saudável, muito mais humano. Então, é um dos grandes benefícios, as parcerias para desenvolvimento comunitário. A comunidade não concorre com a empresa, a comunidade é parte do negócio onde a empresa está inserida. Então, tem que se fazer, né, movimentos de aproximação, de escuta da comunidade, que é super importante. E a governança sólida, né, onde a organização começa a atuar com transparência e ela pode atrair investimentos, isso é muito importante, e fazer aí, de uma forma geral, a gestão dos seus riscos socioambientais. Próximo. Temos também novos cargos em alta, né, decorrentes dessa pauta ESG. Então, muitas vagas, né? Eu tenho observado assim várias plataformas, até grupos de WhatsApp, publicações no LinkedIn e tantos outros, né? De novos cargos em alta. Então, head, diretor, gerente de sustentabilidade ou ambiental, engenheiro ambiental. Aqui também poderíamos incluir vários especialistas, né, nas questões sociais, analista de finanças sustentáveis. Então, ESG ele é catalisador para inovação, para competitividade e sustentabilidade a longo prazo. Temos também os empregos relacionados, né, à questão tecnológica, que hoje vai sustentar, né, toda essa pauta ESG. Próximo, por favor. E aqui, também do Fórum Econômico Mundial, é também um outro caderno, a gente viu aquele dos riscos globais, e esse aqui, então, né, o relatório, né, de
do futuro, né, dos empregos, dos negócios, ele traz aí, olha que interessante também, né, nunca antes visto, profissionais aparecendo aí protagonistas como os empregos, né, do futuro. Então, engenheiros ambientais, engenheiros relacionados a energias renováveis. Vemos aí também logo no início todas as questões envolvendo tecnologia, né? Então, muitos engenheiros baseados aí, né, que são relacionados a empregos, né, de tecnologia, na área de tecnologia da informação, o que traz, né, como eu disse, de todo risco, tantas oportunidades, né? E hoje nessa pauta, muitas demandas de profissionais para atuarem em empresa, como gestores, como consultores, como auditores, como instrutores de ESG, ambiental, das pautas sociais, de responsabilidade social, de segurança do trabalho, de governança. Então, são muitos empregos que surgem nesta pauta. Próximo. Aqui também uma matéria recente da Exame falando, né, da ascensão, né, de fundos ESG no Brasil. Então, o investimento já em sustentabilidade como estratégia de rentabilidade, tá? Então, o volume de ativos geridos em fundos ESG, ele saltou de alguns bilhões de reais em 2018 para dezenas de bilhões em 2024. Então, são investidores já investindo em empresas que têm práticas ESG, né? Porque o investidor ele decide onde ele vai alocar o capital dele, e aí essa matéria traz, né, contando inclusive cases, né, de empresas que alavancaram o seu faturamento investindo em ESG. Próximo. Aqui alguns exemplos de fundos, né? Então, esses são fundos que são ligados a essa pauta. Então, empresas lideradas, né, por mulheres. Esse fundo, por exemplo, o primeiro, o Trend Lideranças Femininas, ele investe, né, em empresas lideradas por mulheres ou que promovem políticas de diversidade. Temos fundos também relacionados à maior presença na Bolsa Brasileira, né, a feminina na Bolsa Brasileira, e outros aqui, ó, relacionados a mudanças climáticas, empresas que utilizam tecnologia para resolver problemas sociais e ambientais. Então, vemos aí também tendências, né, do mercado financeiro, inclusive, né? Muito importante nessa temática ESG. Próximo. E aqui, então, vamos ver um pouquinho também sobre a família PR 2030, né, os conceitos e sobre essa família. Essa é uma imagem que é trazida pela pauta, pela PR 2030. Ele fala esse conceito, né? O ESG, ele é uma pauta empresarial para riscos e oportunidades, tá? Então, não é nada, né, como muitas pessoas dizem, mas é ideológico, eu vou fazer. Não, ele é uma pauta empresarial, né? E que para muitas empresas também, ela faz parte do princípio da empresa, mas ela é uma pauta de gestão de riscos e oportunidades, onde a empresa vai buscar a sua sustentabilidade corporativa. Já no âmbito maior, pensando em sustentabilidade, é um contexto planetário. Tanto é que a gente tem da ONU os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que levam à sustentabilidade, isto global, tá? Então, essa é uma figura muito interessante que mostra um pouco dessa diferença dos conceitos. Próximo. Aqui a gente já vê a família PR 2030, ela nasceu com uma normativa apenas em dezembro de 22, que é a parte 1, que ela tem um modelo de avaliação, né, de empresas, um diagnóstico ESG e níveis de maturidade. O ano passado, em dezembro, ela foi revisada e virou a parte 1, porque a PR 2030 passou a ser uma família. E surgiu a parte 2, que é de determinação da materialidade, tá? Então, essa parte 2, ela determina de fato o que é importante para a tua organização na pauta ESG, né? Quais são os temas mais importantes? Isso vem pela metodologia da PR 2030, parte 2, e aí está em desenvolvimento pela Comissão de Estudos Especiais da BNT a parte 3, e a parte 4 vai iniciar no ano que vem. A parte 3 é sobre planejamento e implementação. Ela segue uma metodologia muito baseada no PDCA. Então, o que a gente está vendo? A gente já fez um diagnóstico, é como se a gente fosse pensar no contexto das normas ISO que a gente tanto utiliza.
e a gente fez um assessment. Aí a gente vai lá e verifica o que é importante. Baseado em como está o meu assessment, naquilo que é importante, eu vou planejar, né? Então eu vou focar naquilo que é importante, que eu tenho que, né, resolver questões, gaps ou melhorias, e vou fazer o meu planejamento. Aí eu implemento, meço, chego nos meus indicadores, que estará na parte 4, e aí sim que eu chego no relatório, tá? Então o relatório é uma parte final. Próximo. Então, a parte 1, como eu comentei, ela é um modelo de avaliação, ele é super didático, né? Ele traz 3 eixos, né? Eu vou mostrar, pode já avançar, por favor, para o próximo slide. Ele traz aqui, então, 3 eixos, 14 temas e 43 critérios que estão divididos em 15 ambientais, 15 sociais e 13 de governança, e ele vai trazer uma metodologia para a organização fazer uma avaliação, né, da sua maturidade com relação a esses 43 critérios. Ele é didático, então, eu trabalho na área ambiental, como que é o social? Vocês vão ter toda uma bibliografia dentro desta normativa, exemplos de práticas, informações de fontes de bibliografia, e para cada um desses critérios uma associação aos ODS da ONU, que aí sim são objetivos do planeta. Então, como eu, empresa, eu, indivíduo que trabalho na empresa, posso contribuir com metas, né, do planeta que estão nesses objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, então, o próximo slide, a gente chega na parte 2, como eu comentei, que é sobre materialidade, onde também tem toda uma metodologia, onde a gente chega, inclusive chamando aí padrões internacionais sobre materialidade, por exemplo, como o SASB e o GRI, onde a organização, ela determina o que é crítico para a sua realidade, né, para o seu contexto ESG. Próximo. Então, aqui eu finalizo a minha apresentação. Eu queria agradecer mais uma vez ao BV, ao Hugo, pelo convite de estar aqui com vocês. Fiquei muito satisfeita e fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento e de ver tantas pessoas engajadas, né, nessa pauta de ESG, que é uma pauta fascinante. Nós aqui, muitos, né, que chegamos, né, nesta pauta, vindos aí do SGI, da qualidade, do meio ambiente e segurança. Então, eu digo assim, o nosso trabalho está sendo cada vez mais visto e reconhecido. Então, quem vem já dessa base já tem um longo passo aí andado, tá? Então, nós estamos, né, na hora certa, no momento certo. Obrigada aí a todos vocês. Vamos lá, Kelly, acho que você vai falar da grade de cursos do BV, aí a gente retorna com algumas perguntas, algumas pessoas já fizeram várias perguntas aqui, a gente fez um compilado. Ok, bom dia. Espero que todos tenham gostado do conteúdo que foi abordado aqui desse tema tão importante que é o ESG. Meu nome é Kelly, eu faço parte aqui da área comercial da educação corporativa do Bureau Veritas. Hoje a gente vem apresentar aqui para vocês alguns cursos que estão na nossa grade. Pode passar, por favor? Esses são alguns cursos, né, que têm uma demanda maior aqui, que é o ESG aplicado à visão estratégica do negócio, pegada de carbono, finanças sustentáveis, o Fast MBA em ESG, auditor interno e auditor líder em ESG, tá?